Paz do Senhor, meu irmão. O Salmo 127, já estou com a Bíblia aberta aqui, o verso 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós estamos falando sobre os seres angelicais, já falamos sobre o primeiro escalão, o primeiro grupo, chama-se os querubins ungidos. Vimos também sobre os querubins de glória. O terceiro sobre os anjos serafins e o quarto sobre os anjos guerreiros, que eu gravei esta mensagem sobre os anjos guerreiros e falei que o arcanjo Miguel é o chefe dessa categoria de anjos guerreiros. Esse arcanjo Miguel também é o guardião da nação de Israel. Por isso que eu digo a você que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, ore pela paz de Jerusalém. Se você quer ter sucesso na sua vida, a Bíblia nos manda orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém, Israel, lá o povo de Deus. Estamos vendo agora esse conflito ali na região de Gaza, israelenses e palestinos, né? Os israelenses são judeus e os palestinos são os árabes. Existe ali um povo, uma mistura ali, e o diabo ele certamente vai investir sempre contra a nação de Israel. Você já estudou sobre a história geral e você conhece sobre a guerra de 6 dias, quando todo mundo achava que Israel ia ser vencido. Israel venceu mais uma guerra, porque o arcanjo Miguel está ali. Não se engane não, se levantar contra Israel, você pode ter na certeza que vai vir chumbo grosso para cima de você. Deus nos orienta através da sua palavra para orar pela paz de Jerusalém. Eu tenho orado bastante, e você como homem de Deus, como mulher de Deus também deve orar, porque o povo da promessa, né? Nós temos esse compromisso, esse dever, como servo de Deus, de orar por esta nação. Mas você pode ter a certeza que vencer Israel, dizimar, vai ser impossível. Que o arcanjo Miguel, que é o guardião da nação de Israel, começar a entrar em ação ali, não vai ter para ninguém. Então nós vamos ver agora sobre a quinta categoria de anjos, que são os anjos da guarda. O Salmo 127 que eu acabei de ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como eu falei no início, os demônios, as guerras, né? Os demônios, se Deus não intervir, um demônio aí ele destrói uma cidade de Porto Alegre em milésimo de segundos, questão de segundo. Então toda a cidade ela tem o seu anjo da guarda, todo município tem o seu anjo da guarda. É importante você não esquecer. Muitas vezes nós como assembleanos, a gente às vezes discorda um pouco do que eu vou falar aqui, né? E se você quiser concordar comigo, amém, se não, é sobre demônios territoriais. Por que demônios territoriais? Porque os demônios, eles não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares. Tá? Eles não são onipresentes, os demônios. Então, existem os demônios territoriais. Eles têm uma comunicação, não me pergunte como, mas existe uma comunicação entre eles lá. Por exemplo, você sai de Porto Alegre até Macapá e os demônios de lá não sabem que eu vou chegar lá, mas a comunicação entre eles, com certeza, ao chegar lá, eles vão saber que eu estou chegando lá. Você, como de Deus, a mulher de Deus. E existem os demônios territoriais, porque quando você lê o livro de Daniel ali, quando ele entrou na presença de Deus, naquele jejum e oração, né, a Bíblia diz que veio o anjo Gabriel para trazer a resposta, só que o anjo Gabriel é o anjo mensageiro, né? E ele não conseguiu trazer e de imediato a resposta a Daniel. Foi obrigado Miguel a entrar em ação para que ele pudesse. Ou seja, Miguel entrou em ação porque a missão do Miguel é uma e do Gabriel é outra. O Gabriel é chefe da categoria de anjos mensageiros, que vamos ver mais adiante. Nós estamos falando sobre os anjos da guarda. É o anjo protetor. Todo ser humano, quando nasce, o anjo do Senhor vai acompanhar aquela pessoa até a morte. O Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem o livro do mal, daquele que teme. Se você é um homem de Deus, a mulher de Deus está na linha, o anjo do Senhor está guardando você ali, certo? Só que assim, se você foge dos planos de Deus, digamos, entra num lugar escuso,
o anjo simplesmente ele se retrai, ele não vai entrar ali. Por exemplo, se você é um homem de Deus, mas vai em motel, isso é perigoso, que o anjo da guarda ele não vai entrar com você ali. Então você tem que ter cuidado, tem que andar de acordo com a palavra de Deus para que você possa realmente ter esta proteção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Mas você tem que temer a Deus, tá? Então o anjo da guarda, todos nós temos um anjo da guarda que nos protege. Você imagina o seu filho indo para o colégio, uma criança, o anjo da guarda vai conduzir ele, vai levando ele até o colégio. A pessoa está num bloco cirúrgico, passando por uma cirurgia, mas o anjo da guarda está acompanhando atentamente ali aquela cirurgia, o procedimento daquela cirurgia, porque nós temos esse mundo espiritual. Então esse anjo da guarda precisa nos proteger, nos guardar. É um mundo em que eu e você a gente não enxerga um palmo além da nossa visão. A nossa visão ela é limitada aqui na Terra. Quando nós entramos no mundo espiritual é como você fechar os olhos e sair andando por aí. Então o anjo da guarda, o Salmo 127 ali, o monge Salomão disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós temos a sexta categoria de anjos, que são os anjos mensageiros. O chefe dessa categoria é o nosso irmão Gabriel. Esse Gabriel, quando você lê lá no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, e no sexto mês foi o anjo Gabriel a uma cidade de Davi, de Belém, a uma virgem chamada Maria. Então você vê que o anjo Gabriel foi levar esta mensagem. Este anjo Gabriel também aparece ali ao nosso irmão Zacarias. Há 6 meses antes, o anjo Gabriel tinha ido ali, até quando o nosso irmão Zacarias estava oferecendo sacrifício a Deus ali, porque ele era da turma de Abias e havia caído a sorte a ele, ele estava ali oferecendo sacrifício e de repente ele olhou, estava ali o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel falou então da sua postura, que ele era um justo, temente a Deus, e que o Senhor havia ouvido as suas orações e que Isabel, sua esposa, lhe daria um filho. Você conhece bem a história. Você vê que o nosso irmão Zacarias, ele perdeu a voz, ele ficou mudo, porque ele duvidou. Devido à sua idade já ser avançada, a nossa irmã Isabel já ter cessado os costumes, então ele achava que era impossível a nossa irmã Isabel ter um filho. E agora o anjo Gabriel dá um sinal a ele. Ele ia sair dali mudo e só ia voltar a falar quando o menino nascesse. E quando as pessoas viram o nosso irmão Zacarias demorando lá, naquele momento do sacrifício, eles ficaram preocupados. E agora o irmão Zacarias sai dali, você imagina só a cena, o semblante do nosso irmão Zacarias, porque eu nunca vi um ser angelical com os meus olhos, né? E se você vê, certamente você vai passar mal, vai ter um impacto muito grande. Por isso que na antiga aliança a teologia usa uma forma de teofania, que quando o anjo vinha, que nem foi no caso de Ló, o anjo veio à casa de Ló, é uma forma teofânica, ou seja, ele vinha em forma de homem, porque a glória é tão grande na vida desse ser angelical, que com esses nossos olhos humanos, a gente certamente iria sucumbir, a gente não ia conseguir resistir o brilho dessa glória. A gente vê que Jesus, quando ressuscitou ali, os soldados que estavam ali, com a luz que veio de lá, a Bíblia diz que eles caíram como cegos. A presença da glória é tão grande no ser angelical que não tem como a gente visualizar, certo? Há poucos dias eu estava em um determinado local e uma jovem disse: eu vi o anjo do Senhor ali apareceu para mim e estava rindo para mim. Eu falei para ela: você não tem que estar vendo nada. Você não tem que ver nada, não é para a gente ver nada, a menos que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem um dom chamado discernimento de espírito. Através do dom de discernimento de espírito, o Senhor vai te mostrar um anjo. Com certeza, você vai ver. Mas fora disso, com os nossos olhos normais, certamente você vai enlouquecer, vai parar aqui no estado, seria em Porto Alegre, vai parar no São Pedro. Não tem como você ver, porque o brilho da glória é tão grande que você não vai resistir. Então aqui a gente vê esses anjos que são os anjos mensageiros, que é a nossa sexta categoria, e o nosso irmão Gabriel, ele é o chefe dessa mais alta categoria, mas ele só se manifesta em caso
muito específico, que nem foi o caso de Zacarias e o caso do nascimento de Jesus Cristo. O próprio Gabriel disse: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Então eu fui enviado. Então a gente vê que existe aqui hierarquias nesse mundo espiritual. É por isso que na igreja a gente vê, nós temos a nossa hierarquia, nós temos o pastor, nós temos o copastor, nós temos o evangelista, nós temos o presbítero, o diácono, o auxiliar. No mundo espiritual existe também essa hierarquia. Então a Bíblia apresenta essa hierarquia com esses nomes. Querubim ungido, querubim de glória, anjo serafim, anjo da guarda, anjo mensageiro, né? E agora nós estamos então entrando no último grupo, que é o sétimo grupo, que são os anjos pastores. Esses anjos pastores, antes de Cristo vir à Terra, não havia esse grupo aí. Esse grupo surgiu agora na atual dispensação, chamada dispensação da graça, né? Você vai observar ali que Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus começa a fazer uma conotação e começa já a encaixar ali, já preparar os apóstolos, os discípulos, já ali a gente vê, já indicando como seria a igreja. Jesus apresenta ali: eu sou bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Elas ouvem a sua voz e seguem, mas de maneira nenhuma seguirão a voz de estranho. Mas Jesus observa, você observa ali que na sequência, Jesus disse: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas a mim convém agregar, porque ali há ovelhas e há também um pastor. Então inicia ali esse grupo chamado de anjos pastores. Esse grupo de anjos pastores iniciou com a pessoa do nosso irmão João Batista, na transição ali, né? Quando aparece João Batista no deserto da Judéia pregando o arrependimento, a mensagem do arrependimento, iniciou lá e foi oficializada ali, já no livro de Atos, ela é oficializada. E quando você vê lá em Apocalipse ali, quando você se depara ali, no livro de Apocalipse, do capítulo 2, 3 em diante, é o anjo da igreja que está em Laodiceia, e o anjo da igreja que está em Filadélfia, e o anjo da igreja que está em Sardes, e o anjo da igreja que está em Mina, e o anjo da igreja que está em Tiatira. São 7 cartas, e você vê que os anjos ali são os anjos que pastores, que surgiram agora na atual dispensação, que é a dispensação da graça. Por isso que a Bíblia nos manda lá no livro de Hebreus, o nosso irmão escritor de Hebreus, ele diz: obedecei os vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas e hão de dar conta diante de Deus por elas. Então você que tem um pastor, você tem a obrigação, o dever de orar por ele. Se você conhece alguém que tem essa mania de falar mal do seu pastor, não permita que isso aconteça. Isso não é coisa de crente estar falando mal do pastor. Quando o pastor cometeu algum erro, você pode ter na certeza que Deus vai tratar com ele. Porque essas 7 igrejas da Ásia, o Senhor se dirigiu aos pastores especificamente. E Deus foi bem enfático através daquelas mensagens. Eu tenho visto, quando ele tinha uma qualidade boa, o Senhor falava com ele que tinha qualidade boa. Mas quando ele tinha algo negativo, o Senhor tratava com ele. Então a gente vê que esta última classe, da 7ª categoria de anjos, são chamados de anjos pastores. Que Deus abençoe você. E você que é um pastor, cuide das ovelhas do Senhor, trate bem as ovelhas de Cristo, dê um pasto verdejante, né? O Salmo 23, a gente vê muito interessante ali, quando diz, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós sabemos que Davi foi um grande pastor em Israel, um grande pastor, mas ele não disse eu sou bom pastor, porque ele estava se referindo a Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nosso sumo pastor é Jesus Cristo. O nosso pastor que morreu por nós, deu a sua vida por nós. Mas você que tem um pastor aqui, cuide bem dele, ore por ele. Nós temos pastores que são pastores congregacional, temos pastores aqui no estado que são pastor distrital, mas nós temos pastores também que são convencional, fazem parte da nossa convenção do estado e da convenção de todo o Brasil, da CGADB.
Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Não esqueça, se você gostou desta mensagem, compartilhe com os nossos irmãos e vamos continuar povoando o céu através da mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.